presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu na noite de ontem com governadores. Nós até mostramos aqui um pouco de como foi esse encontro. Outros também voltaram a acontecer nesta terça-feira. Pedro Bonenberger. Elias, na noite dessa segunda-feira, governadores de todo o país e também o presidente Lula, juntamente com ministros do STF, ministros de Estado, se reuniram para discutir as cenas terroristas que nós vimos em Brasília no domingo, as próximas ações e também para formar uma frente pela democracia, uma união federativa dos estados, dos ministros do STF, da presidência da República, para combater aquelas cenas criminosas, terroristas e golpistas que nós assistimos neste último domingo. Reunião contou com presenças de autoridades importantes de todo o país. Destaco, por exemplo, presença de governadores do Sudeste muito importantes, como, por exemplo, Romeu Zema em Minas Gerais, Cláudio Castro no Rio e próprio Tarcísio Freitas de São Paulo, que estiveram presentes nesse encontro. Pelo STF, entre tantos nomes que também participaram, destacando a ministra e presidenta do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o próprio Luiz Roberto Barroso, que também esteve empenhado nessa reunião. Olha, foi um debate bastante importante para o país e que definiu diretrizes para onde nós vamos em relação à nossa democracia. Mas que isso mostrou para o país que há união nesse momento. Uma cena muito emblemática que ganhou as redes sociais e, é claro, ganhou as reportagens também sobre o assunto, é aquela cena em que Lula, de mãos dadas, de braços dados, com ministros, com o presidente do Supremo, com outras autoridades importantes, desce a rampa do Palácio do Planalto, mostrando que no Brasil há união e que essa união é uma frente pela democracia. Olha, foi uma reunião bastante importante. Depois dessa reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não haverá trégua contra quem praticou esses atos de vandalismo, de terrorismo, especialmente contra quem financiou esse golpe, essa tentativa de golpe aqui no Brasil. Nesse momento, a Polícia Federal já está mobilizada para entrevistar, para interrogar os envolvidos e suspeitos nesses atos antidemocráticos, e a expectativa é de que tenhamos avanços nos próximos dias para elucidação dos fatos e apontamento de quem chefiou essa organização criminosa que invadiu o Palácio do Planalto, o Supremo Federal e o Senado, a Praça dos Três Poderes. Hoje pela manhã, nessa terça-feira, Lula aproveitou a agenda e se reuniu com vários ministros de Estado. Entre esses ministros, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que falou sobre a situação de vacinas no país, e destaque especial também para um governador que participou de reunião com Lula, a primeira reunião entre Cláudio Castro do Rio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando eu digo primeira reunião, falo de reunião privativa, uma reunião privada em que temas do Rio foram abordados. Entre esses temas está o regime de recuperação fiscal, desmonte aí de acampamentos golpistas e mostra uma aproximação de Lula e Castro. Castro, que é bolsonarista, apoiou Jair Bolsonaro nas eleições e agora vem dando sinais dessa aproximação. Disse inclusive que ele e Lula estarão juntos nos próximos anos. Portanto, o que a gente pode esperar, Elias, é isso. Uma frente unida para manter a democracia que foi tão suada, conquistada com tão suor aqui no país. E a gente pode esperar também punição rígida para os envolvidos. Pelo menos foram que afirmaram Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, nessas últimas horas. Elias.